Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito de Deus, ferido e oprimido. Esse versículo é uma profecia com relação a Jesus Cristo e já se cumpriu há 2000 anos atrás. Ele disse aqui que Jesus levaria as nossas doenças e já levou todas as nossas doenças. Jesus já levou há 2000 anos atrás, lá na cruz. Então a vontade de Deus é que você tenha saúde. A vontade de Deus é que você fique curada de qualquer mal, de qualquer doença que está no seu corpo. Então, lendo esse versículo, nós chegamos a uma conclusão. É da vontade de Deus a cura para todas as pessoas. Deus quer que todas as pessoas fiquem curadas. Aquele que crê verá a glória de Deus na sua vida. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado daquela lepra. O leproso perguntou: Jesus, se o Senhor quiser, pode me curar? E a resposta de Jesus: eu quero, fique limpo. Meu querido, minha irmã, meu irmão, Jesus quer curar você. Infelizmente existem algumas igrejas que ensinam que Deus prova com doença, que Deus castiga com doença. Pensa comigo. Deus deu um cérebro para mim e para você, para nós usarmos. Então pensa comigo. Se é da vontade de Deus que as pessoas fiquem doentes, porque Ele perdeu tempo enviando Jesus para levar as nossas doenças? Se não é da vontade de Deus curar, porque Jesus sofreu na cruz? Muitas igrejas ensinam que Deus prova com doença. Eles dizem assim: olha, essa doença é vontade de Deus, essa doença, essa enfermidade é provação de Deus. Um dia eu fui orar por uma mulher, ela estava na cadeira de rodas, e eu falei: olha, eu vou orar pela senhora para Deus curar. Ela falou: talvez não é da vontade de Deus me curar. Mas a culpa não é dela, a culpa é da igreja que ela frequenta, que ensina de maneira errada. Deus, Ele quer que as pessoas sejam curadas. Ele enviou Jesus há 2000 anos para levar nossas dores, para levar todas as nossas doenças. Muitas pessoas se baseiam na história do Jó para dizer que Deus prova com doenças. E muitas dessas pessoas que ensinam, muitos desses religiosos que ensinam que doença é provação de Deus, quando eles ficam doentes, não é mais provação de Deus. Quando as outras pessoas ficam doentes, eles dizem: olha, suporta isso aí, isso é provação de Deus. Deus te deu essa doença aí para ensinar uma lição. Quando a doença está no corpo deles, ou no corpo de alguém que eles amam, eles mudam de ideia. Não é mais provação de Deus. Rapidamente eles vão pedir a Deus a cura pelo filho, pelo cônjuge, pela própria vida. Quando é no próximo, a provação de Deus. Quando é na minha vida, não é provação de Deus. Deus não prova, Deus não castiga as pessoas com doenças. Deus quer que você fique completamente curado, completamente curada. Ele disse para aquele leproso: eu quero que você fique curado. Eu quero. Fique limpo, fique curado. E o leproso ficou purificado. Eu e você somos filhos de Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, pronto, nós somos filhos de Deus. Agora pensa comigo, você que está me ouvindo, você é pai ou mãe, ou filho, você jamais pegaria o seu filho, se você tivesse poder para isso, você jamais falaria para o seu filho: olha, filho, papai vai te dar um câncer que é para te ensinar uma lição. Ou papai vai quebrar suas pernas para ensinar uma lição. Não, você não faz isso. Você ama o teu filho. Você quer que o seu filho fique curado. Você ama tanto o seu filho que, se possível, você entregaria a própria vida por ele. Você
Você não quer ver os seus filhos sofrendo? Deus é o teu Pai. Deus é o nosso Pai. Ele não quer os filhos dele sofrendo, ele não quer os filhos dele doentes. Não é a vontade dele, tá bom? Ele não castiga com acidentes, com doenças. Em hipótese nenhuma. Deus quer o melhor para os seus filhos. Só existe na Bíblia 2 pessoas que Jesus elogiou a fé. Somente 2. Elas eram consideradas impuras pelos judeus, pecadores pelos judeus. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu criado faz isso e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Jesus ficou admirado com a fé daquele centurião. Jesus, o meu servo está doente. É possível se eu curar ele? Eu vou lá na casa dele, curá-lo. Não, Jesus, não é necessário o senhor vir na minha casa. Eu não sou digno de recebê-lo. Fala somente uma palavra e o meu servo vai ficar curado. E Jesus falou: nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé dessa. Nem mesmo entre aqueles que se dizem de Deus, entre aqueles que dizem conhecer a palavra, eu encontrei tanta fé. Sabe o motivo? É que o pecador simplesmente acreditou em Jesus Cristo. Enquanto os religiosos colocavam obstáculos e mais obstáculos para os outros ficarem curados. Não, para Deus curar tem que fazer isso, para Deus curar tem que fazer aquilo. O pecador simplesmente chegou, acreditou e ficou curado. Jesus falou: nem no meio do povo que diz que é de Deus eu encontrei uma fé tão grande. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Olha a fé do centurião. Naquela mesma hora, Jesus fala só uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Naquela mesma hora, o servo do centurião, ele recebeu a cura. Jesus ficou maravilhado. Ele não era judeu. Ele era considerado pecador. Ele era um gentil. Mas ele acreditou e recebeu a cura. Enquanto os crentes, eles complicam, eles são legalistas para receberem a bênção de Deus, eles não recebem. O pecador acredita e com facilidade recebe, porque tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível, não ao legalista, mas tudo é possível àquele que crê. Você tem que receber a cura. A cura é pela graça, não é merecimento. A maioria das pessoas que Jesus curou eram pecadores que simplesmente acreditaram e receberam a cura através de Jesus Cristo. Outra pessoa que Jesus elogiou a fé, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondendo, diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A mulher pediu socorro para Jesus. Jesus falou: olha, não é bom eu pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque os judeus
Eles chamavam aqueles que não eram judeus de porcos e de cães, porque eram dois animais considerados imundos pelos judeus. O porco, por causa da lei de Moisés, e o cachorro, o cão, porque não era um animal doméstico, como hoje. Eles viviam na rua, moravam na rua, comiam carniça, então o povo judeu consideravam eles cães. Então Jesus falou, não é bom eu pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela disse, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ele disse, mulher, tua fé é muito grande. Pode a sua filha estar curada. Essas duas pessoas foram elogiadas por Jesus. E eram duas pessoas consideradas imundas pelos judeus. Sabe por quê? Elas simplesmente acreditaram. Elas ouviram falar de Jesus, acreditaram e receberam um milagre. Tem crente que pensa que para ficar curado tem que jejuar muito, tem que ir no monte, tem que fazer mil coisas para ficarem curadas. Não, você simplesmente tem que acreditar. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. Então a cura você não tem que merecer. A cura não é porque você é uma pessoa boa. A cura é pela graça, é pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15, Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre, tocou-lhe na mão, a febre a deixou e levantou e serviu-os. Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, mandou a febre dela embora. Sabe por quê? Porque é da vontade dele. Você também pode fazer isso. Lembra que Jesus falou, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e maiores? Jesus disse, esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você aí na sua casa pode fazer a mesma coisa. Tem alguém doente na sua casa, na sua família? Você pode orar, colocar as mãos, mandar a doença embora e ela vai te obedecer em nome de Jesus Cristo. Versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Trouxeram muitos endemoniados, muitos doentes para Jesus, e está escrito aqui que ele curou todos. Todos. E entre essas pessoas tinham pessoas boas e más, santas e pecadores. E Jesus curou todos. Jesus curou os bons, os maus. Jesus curou os santos e os pecadores. Sabe por quê? Porque eles acreditaram. Porque a cura é pela fé. A cura é pela graça. Você não tem que praticar muitas e muitas coisas para ficar curado. O que você tem que praticar é a sua fé e a crença naquilo que Jesus Cristo ele fez. Ele curou todas as pessoas que estavam ali, sem distinção nenhuma, porque aquelas pessoas simplesmente acreditaram. Se você está doente, se você está enfermo, essa doença não é uma maldição. Isso é uma seta do diabo na sua vida, porque Cristo já te resgatou da maldição. Lá na cruz, Cristo já pagou um preço por você. Agora você tem que usar a fé e receber a cura pela fé no nome de Jesus Cristo. O justo, ele vive pela fé. Se está escrito, Cristo já levou minhas doenças e as minhas enfermidades, então pela fé você diz, eu estou curado. Está escrito na Bíblia que aquilo que Cristo é, nós somos neste mundo. O que Cristo é, eu sou neste mundo. Você deve dizer, eu sou o corpo de Cristo. O que Cristo é, eu sou. Cristo não está doente, eu sou o corpo. Então, eu também não estou doente pela fé. Deus disse para Abraão, o seu nome agora é Abraão. Mas Deus, eu não tenho nenhum filho. O seu nome é Abraão. Ele chamou a existência daquilo que não existia como se já fosse. Você deve fazer isso com o seu corpo. Antes de presenciar a cura do seu corpo, crê, eu estou curado. Você chama a existência
Deus disse, haja luz. Então você deve dizer, eu estou curado. Eu estou curado em nome de Jesus Cristo. Assim como Abraão andou pela fé. As pessoas perguntam, qual é o seu nome? Meu nome é Abraão, que significa pai de multidões. Então eu imagino as pessoas dando risada de Abraão. Poxa, ele diz que é pai de multidões, mas ele não tem um só filho. Mas depois a fé trouxe resultado. Então ande pela fé, não duvida. Você não tem que sentir a cura, você tem que crer na cura, porque tudo é possível para aquele que crê. Você não deve duvidar. Então, se alguém falar para você, se algum crente religioso falar para você, olha, essa doença aí no seu corpo é da vontade de Deus. Deus vai te ensinar uma lição. Não aceite não, tá bom? Jesus não sofreu em vão. Jesus pagou um alto preço para levar as suas doenças e as suas enfermidades. Então, ande pela fé. Você está curado, você está curada pelas feridas de Jesus Cristo. Talvez você conheça ou já ouviu falar do pastor Kenneth Hagin. Ele estava muito enfermo quando ele era adolescente e os médicos falaram que ele não passaria dos 20 anos. Ele aprendeu a fé e ele estava deitado na cama, no segundo andar, na casa dele, e ele aprendeu a palavra de Deus e ele falou, eu estou curado, pelas feridas de Jesus eu estou curado, eu creio. E Deus falou com ele, o que uma pessoa que com saúde, que está curado, está fazendo essa hora na cama? Ele falou, eu vou me levantar. Ele se levantou, a família estava tomando café na mesa e quando olharam para cima, no alto da escada, ele estava descendo. Ele ficou curado. Os médicos falaram para a mãe dele que ele estava em pé por força de vontade. E a mãe disse, não, ele não está de pé por força de vontade, ele está de fé, ele está de pé pela fé. Quando ele era jovem, ele disse que foi para um culto e a face dele paralisou. Ele falou, eu vou para o culto. O pastor chamou as pessoas na frente, ele foi, recebeu a oração e preste atenção, o que é andar por fé. Ele recebeu a oração e falou, pronto, estou curado. O pastor orou por mim, eu creio, pelas feridas de Jesus eu estou curado. Ele voltou para o lugar e a amiga falou para ele, o Kenneth, você está curado? Ele falou, estou curado. Ela olhou para o rosto dele e o rosto não tinha mudado, continuava paralisado. E ela insistia, Kenneth, você tem certeza que está curado? Porque não parece que você está curado. Ele dizia, eu estou curado em nome de Jesus. Eles saíram da igreja, ele foi levar a amiga na casa e naquela época tinha pouca iluminação nas ruas, então entre um poste e outro existia uma distância e era um pouco escuro. Então quando chegava debaixo do poste, ela olhava para ele e dizia, Kenneth, não parece que você está curado. Você está curado? Ele dizia pela fé, eu estou curado. Passava no escuro, chegava debaixo do poste, ela dizia, Kenneth, teu rosto não mudou nada. Ele disse, eu estou curado, em nome de Jesus. Foram para casa. No outro dia ela ficou ansiosa para ver o rosto dele. E acredite, o rosto dele voltou ao normal. Por quê? Porque ele andou pela fé. Ele fez o que está escrito em Romanos, que Deus chama as coisas que não são como se já fosse. É assim que você deve fazer como Kenneth Hagin. Você deve andar pela fé. O médico disse que eu vou morrer. A última palavra é a de Deus. Graças a Deus pelo médico, graças a Deus pela medicina. Mas a última palavra é a de Deus. Comece a andar pela fé. Eu creio. O meu corpo diz que não, mas a minha fé diz que eu estou curada, que eu estou curado. O meu corpo diz que não, mas a minha fé diz que pelas feridas de Jesus eu estou curado. Você vive pela fé. Cristo levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. O justo vive pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo.